Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pitch no Japão, um podcast para falar de arte, cultura, comportamento e os meus devaneios pessoais sobre o Japão. E bota devaneio nisso. Nessa quinzena eu quero retomar um assunto que já rolou por aqui, que é sobre morar em apartamentos pequenos em Tóquio e a nossa relação com a casa e a cidade. Essa é uma questão que tem estado muito presente nas minhas reflexões pessoais e desde que eu lancei o episódio 3, que se chama Morar e Quarentenar em 18 metros quadrados, que foi em abril do ano passado, algumas coisas foram ganhando novos contornos para mim. As limitações que a pandemia impôs e que foram se desenrolando ao longo de todo esse período me fizeram ter uma relação diferente com o espaço onde eu moro. E essas reflexões me bateram de uma forma tão forte que, vejam bem, eu cogitei até voltar para o Brasil. Mas como assim, Pitch? E o Pitch no Japão? Calma lá, gente. Fica por aí que eu vou tentar explicar tudo isso. Nos anos 80, o arquiteto japonês Toyo Ito publicou um estudo sobre a mulher nômade de Tóquio, sobre o qual eu falo lá no episódio 3. E eu vou citá-lo novamente porque esse projeto levanta muitas questões sobre o morar em Tóquio. Para falar dele, eu convidei a arquiteta e professora Marina Lacerda, que é uma estudiosa da obra do Toyo Ito. O projeto da mulher nômade em Tóquio de Toyo Ito foi realizado em 1985. Ele também ficou conhecido como PAO 1, já que em 1989 ele realiza outro projeto chamado PAO 2. O projeto consiste na elaboração de 3 mobiliários que foram expostos numa loja de departamento em Tóquio. O projeto é experimental e Ito queria discutir algumas questões que estavam permeando o seu discurso e de outros arquitetos naquele momento dos anos 80. Tóquio é uma cidade que estava em crescente urbanização e adensamento e verticalização desde os anos 60. E, portanto, a questão da habitação e, mais ainda, da habitação mínima estava muito presente nas discussões e projetos dos arquitetos desde então. Além disso, Ito queria entender como algumas transformações da sociedade naquele momento estavam impactando o morar. Uma delas são as novas composições familiares que estavam sendo formadas nessa nova sociedade. Por isso, a personagem principal do seu projeto é uma mulher independente e nômade e que passa a maior parte do seu tempo fora do ambiente doméstico. Ito também discute justamente como algumas funções da casa passam a ser exercidas no ambiente urbano, na cidade. E, portanto, a casa passa a abrigar menos coisas, apenas o essencial. No projeto, Ito desenvolve 3 mobiliários, um destinado à comida, ao nutrir-se, outro destinado ao que ele chama de informação. Então, essa mulher nômade, ela, além de independente e urbana, ela é conectada com o mundo, não só com Tóquio, mas com todo o mundo. E um terceiro mobiliário destinado à maquiagem, à beleza. Essa mulher, além de tudo, ela precisa se apresentar bem à sociedade. Então, esses 3 mobiliários rondariam o mobiliário da cama, são mobiliários que Ito desenvolve com materiais leves, porque também ele quer discutir a questão da mobilidade, onde seria possível você facilmente se deslocar por Tóquio ou pelo mundo com a sua própria casa. É nesse momento que outros arquitetos também vão discutir a ideia de uma moradia como cápsula, ou seja, o mínimo que você precisa para morar e como você pode se deslocar com essa moradia para qualquer lugar do mundo. E por fim, esse mobiliário destinado à informação se dá justamente pela inserção dessas novas tecnologias de informação e comunicação no ambiente doméstico e no ambiente de trabalho,
e como essa mulher passa a ser totalmente conectada pelo seu corpo biológico, mas também pelo seu corpo virtual. Essas são as questões que Ito, então, estava tratando nesse momento com esse projeto experimental, mas em outros projetos também que ele desenvolve não só nos anos 80, como posteriormente, a partir dos anos 90. O que eu acho incrível desse projeto é que, por mais que ele tenha sido lançado nos anos 80, as suas ideias ainda se mantêm muito atuais. A Marina ressalta, por exemplo, que nesse contexto de moradias que têm apenas o essencial, muitas funções domésticas passam a ser exercidas no ambiente urbano. Considerando que Tóquio tem um dos metros quadrados mais caros do mundo, e vendo aqui unidades de habitação de apenas 8 ou 10 metros quadrados sendo oferecidas como apartamentos completos, os estudos sobre a mulher nômade ganham dimensões absurdamente reais. E talvez de uma forma ainda mais radical, porque, por exemplo, apesar do Toyo Ito ter proposto um mobiliário para a mulher estar sempre impecável, quem me acompanha lá no Insta já deve ter visto os banheiros públicos maravilhosos que temos por aqui, seja em estações de trem, centros comerciais, centros de lazer ou em lojas de departamento. Nesses banheiros é comum encontrar um cantinho chamado de powder room, que é um ambiente com bancadas e espelhos super bem iluminados e decorados, às vezes até com cadeiras para que a mulherada dê um tapa na make. Isso levanta outra discussão, claro, dessa regra implícita da sociedade para que a mulher esteja sempre impecável, entre muitas aspas. Meu ponto aqui é que, morando em apartamentos pequenos, acabamos criando uma relação intensa com a cidade, o que, em se tratando de Tóquio, pode ser visto como maravilhoso, pois aqui temos segurança, transportes públicos por todo lado, instalações limpas e muitos lugares para explorar. Mas tem um outro lado também. Às vezes, a gente só quer ficar tranquila em casa, só que mesmo para fazer atividades essenciais da vida, como se alimentar, sair do casulo acaba sendo muito mais convidativo e, por vezes, mais barato do que preparar algo nas cozinhas de apartamentos minúsculos. Quem me acompanha no Insta deve perceber que eu almoço muito fora. E comer fora aqui não é somente uma atividade de socialização ou de lazer, como acontece no Brasil, onde a gente marca um almoço, um jantar ou um café quando a gente quer arrumar uma desculpa para encontrar amigos e bater um papo. Comer fora aqui, muitas vezes, vai ser a solução que temos quando a cozinha dos apartamentos é tão pequena que fica difícil de preparar algo um pouco mais elaborado. Ou também acaba sendo a saída para quem está com pressa ou exausto e não tem como despender tempo em cozinhar a própria comida, o que também pode desencadear uma outra discussão, a da cultura de trabalho que valoriza as longas jornadas e o excesso de dedicação à empresa, que faz com que aquilo que colocamos para dentro do nosso corpo seja qualquer coisa de preparo rápido. Bom, eu levei um certo tempo para entender a dinâmica do comer fora aqui. Tanto que, numa abordagem sobre o assunto para um vídeo que eu fiz sobre os solitários no Japão, em 2014, na minha primeira temporada por aqui, eu comento que acho curioso ver nos restaurantes mesas e bancadas voltadas para a parede, justamente pensando nas pessoas que vão comer sozinhas. Na época, eu via isso e me batia até uma pontinha de tristeza, porque uma atividade que para mim era algo claramente social, acabava sendo uma atividade solitária. Mas se a gente pensar de uma maneira mais prática, pensando em refeições como uma atividade essencial da vida, como é que a gente encontra motivação para cozinhar num corredor, sem janela, sem espaço de bancada, com uma boca de fogão ao lado da pia? Esse é o layout da cozinha de muitos apartamentos desenhados para uma pessoa nas grandes e densas cidades japonesas.
A gente entra no apartamento e se depara com um pequeno corredor, geralmente sem janela, já que a iluminação se deixa para o cômodo principal, aquele que vai servir de quarto/sala. Nesse corredor da entrada fica acoplada uma estrutura padrão, do que podemos muito audaciosamente chamar de cozinha, que se limita a 1 ou 2 bocas de fogão ao lado da pia, muitas vezes sem nenhum espaço de bancada para picar legumes e afins. Para vocês terem uma ideia do quão luxuoso é poder desfrutar de 2 bocas de fogão, esse é um dos filtros pelos quais podemos pesquisar imóveis, ter 2 bocas de fogão. Se a gente no Brasil tende a valorizar uma bela varanda, aqui em Tóquio ficamos felizes com a possibilidade de fritar um ovo e refogar uns legumes simultaneamente. Entendendo melhor as coisas como são por aqui, olha só como a vida dá voltas. Vira e mexe me vejo fazendo refeições fora de casa, sozinha, sem a menor preocupação de que isso seja coisa de gente solitária. Me dá até vontade de tirar esse vídeo do ar sobre os solitários em Tóquio, de tão ingênua que eu fui nessa época. Mas pelo menos ele me serve de aprendizado de que tudo que a gente observa sobre uma cultura requer uma análise aprofundada do seu contexto. Aqui a gente está falando só dessa questão da alimentação, mas acho que já deu para entender a importância que a cidade tem no dia a dia de seus moradores. Me vejo intimamente retratada nessa figura da mulher nômade do Toyo Ito, mas percebi que o meu nomadismo vai além. Assim como eu falei no episódio 3, morar em lugares pequenos faz a gente readaptar o nosso modo de viver. Considerando que sempre morei em apartamentos mobiliados aqui em Tóquio, dificilmente eu compro alguma coisa para o meu apartamento, a não ser que seja por extrema necessidade. Ter meus livros expostos numa estante na sala, coisa que para mim era tão banal em São Paulo, é impensável aqui. E por mais que eu ame ter livros em papel, fazer grifos e anotações, eu me rendi ao Kindle para justamente não ter que lidar com pilhas de livros ocupando o diminuto espaço livre que sobra e que vai se tornar mais uma coisa para eu me preocupar na hora de encaixotar e partir. Eu falo de encaixotar as minhas coisas porque as mudanças têm sido uma constante na minha vida. Nos últimos 8 anos, entre Brasil, França e Japão, eu morei em 13 casas ou apartamentos, sendo que em nenhum deles eu passei mais do que 9 meses. A facilidade de fazer as malas e partir tem sido, por um lado, libertadora para mim. Poder conhecer culturas e vivenciar novas experiências sem ter que me prender a algo fixo alimenta a minha alma e me traz muita inspiração. E aqui em Tóquio, acabei pulando de galho em galho porque, entre outros motivos, sempre foi muito fácil me desvencilhar de um apartamento e ir para outro. Quando eu fui passar 2 meses no Brasil, entre o final de 2019 e começo de 2020, por exemplo, eu entreguei o apartamento onde eu estava e, de volta a Tóquio, eu aluguei outro. Em todas as minhas estadas, eu acabei optando por alugar um lugar para morar em agências voltadas para estrangeiros, que, além de ter custos iniciais muito mais baixos, são menos burocráticas do que as imobiliárias japonesas e permitem esses contratos flexíveis. As agências japonesas até oferecem opções com aluguel mais em conta, mas ao mesmo tempo cobram taxas no início do contrato que acabam correspondendo ao equivalente a 3 ou 4 meses de aluguel, sendo que boa parte dessa grana a gente não vai ver de volta. É bastante dinheiro envolvido que vai valer a pena só para quem tem planos de longo prazo. E para uma pessoa nômade que valoriza a liberdade, o investimento num contrato de no mínimo 2 anos seria também uma amarra. Mas aí veio a pandemia, e com isso vieram desafios, mudanças profissionais, novas metas e o desenvolvimento de uma intensa relação com a nossa moradia.
Assim como para muita gente, para mim surgiram muitos questionamentos e incertezas. Mas uma coisa ao longo do tempo acabou